Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter setorista de Flamengo, Léo Borlá. E aí, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar um pouco de Flamengo, no embalo da Olimpíada também. No embalo da Olimpíada e no embalo do próprio Flamengo, né, Léo? Um começo de semana muito positivo, muito alegre. O Flamengo exorcizou, né, o fantasma que era o São Paulo, e em grande estilo, com um baita de um atropelo no fim de semana. Queria saber um pouquinho como que você viu essa partida. Cara, eu acho que exorcizou é um bom termo, realmente. O Flamengo exorcizou um fantasma que rondava já e exorcizou com sobra e com juros e correção monetária, com tudo que tem direito. Embora eu acho que o resultado ele não é exatamente fiel com o que foi o jogo. Eu acho que o primeiro tempo o Flamengo encontrou algumas dificuldades, ficou encaixotado ali na marcação do São Paulo. Em alguns momentos eu até achei que a juventude do São Paulo estava pesando um pouco ali para William Arão, Diego. O Flamengo muito, muito frouxo na marcação, muito pouco criativo. Porém, é um roteiro que se repete também, né? Esse time do Flamengo ele tem tanta qualidade, ele é tão bom, que quando tem 1, 2, 3 caras no dia certo, é difícil de segurar, sabe? E nesse caso foi o Bruno Henrique, que mais uma atuação espetacular para a coleção de atuações espetaculares que ele tem com a camisa do Flamengo. Embora o gol que ele corta para dentro e bate na gaveta seja o gol que a gente vai lembrar, né? Pela plasticidade e tal, mas a jogada que resulta no gol anulado dele é uma coisa espetacular, sabe? Que ele arranca com a bola do campo de defesa do Flamengo, vai costurando, e aí ela termina, a bola espirra. Eu não tenho certeza, acho que foi, não lembro se foi o Felipe Luiz ou o Arrascaeta que joga para dentro da área e ele ajeita ali meio com o antebraço e tal, e o gol foi corretamente anulado. Mas até esse gol ser anulado, ele inventou uma jogada completamente improvável, sabe? Completamente improvável e que diz muito do jogador que ele é. E a partir do momento que o Flamengo abre o 3-1, aí me parece que o São Paulo também abaixa completamente a guarda, sabe? Se tivesse mais 10 minutos de jogo, arriscava ser 7, sabe? Porque aí o São Paulo me parece que são gols até gols de meio do recreio, sabe? Da molecada. Sim. Na escola. Gols totalmente de treino, gol de recreio, né? Então, acho que, embora eu acho que seja justa essa ressalva, o Flamengo encontrou alguma dificuldade no primeiro tempo, mas depois também que se assentou que o Bruno Henrique, vamos ressaltar, acha uma virada que ali se desenhava difícil, aí fica muito difícil para qualquer time do Brasil mesmo. E aí entrou 2, 3, 4, 5 e ficou na conta justa. Embora, se a gente parar para pensar no jogo como um todo, talvez o 5-1 nem seja um placar que reflita perfeitamente a partida, mas para o que o Flamengo produziu depois do empate, se explica com mais facilidade. E é bom, né, ver o Bruno Henrique com uma atuação dessas, porque, pelo menos para quem acompanha, né, de fora, um pouco mais de longe do que você, a gente tinha a impressão que essa temporada do Bruno Henrique vinha sendo uma temporada com um pouquinho mais de oscilação, né, um pouquinho mais de altos e baixos, os lampejos de brilhantismo um pouco mais raros.
Então ele pegar um jogo desse e ter uma atuação dessa é animador, né? Eu acho que tem uma falha nessa análise aí. As pessoas costumam ir, as pessoas vão incluir nós, tá? Nós, jornalistas, repórteres e tal. As pessoas pegam um jogo desse como o Bruno Henrique, por exemplo, estou falando especificamente do Bruno Henrique, tá? Sim. E tratam como se ele tivesse renascido, como se ele não estivesse jogando nada, sabe? Fica parecendo, o tom que se dá fica parecendo, pô, Bruno Henrique voltou a ser Bruno Henrique. Porque não sei se as pessoas só lembram, ficam martelando 2019. Eu tenho uns números aqui do Bruno Henrique. Ele fez 30 e tantos gols em 2019, 20 e tantos gols em 2020 e 9 ou 10 já em 2021. Sabe? Não dá para você dizer que renasceu, apareceu depois de um período muito ruim. Então, acho que existe essa falha de percepção. Ele teve um problema muscular contra o Atlético Mineiro e ele voltou 2 jogos depois contra o Defensa e Justiça, lá em Brasília, e ele fez uma partida monstruosa, sabe? Monstruosa. Jogou demais. Na minha opinião, inclusive, foi o melhor em campo. Então, acho que existe um pouco não sei, esse desacerto na análise, vamos chamar assim. Fica parecendo que o cara não estava jogando nada há séculos. E isso não corresponde à realidade. Sim. É uma tecla, né? Eu acho que a gente da imprensa bate muito nisso, né? E muitos jogadores. Às vezes, quanto melhor os jogadores de altíssimo nível, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, como o Dudu no Palmeiras, eu acho que às vezes o torcedor e parte da imprensa a gente acaba esperando que o cara vá arrebentar com o jogo, todo jogo, né? Eu peguei aqui, eu fiquei devendo. 35 gols em 19, 21 gols em 20 e 9 em 21. Vamos considerar, estamos no meio da temporada, se ele mantiver isso aí, a gente pode imaginar 18, 20 gols, que é mais ou menos o que ele fez em 2020, sabe? Sim. É coisa pra caramba. E é um cara absolutamente diferente no futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo, isso a gente sempre acaba voltando um pouco nisso, o Flamengo ele subiu tanto a corda do futebol brasileiro, tanto a corda, que a impaciência é maior, vamos chamar assim. As pessoas não se contentam com menos do que baile, espetáculo, olé. De certa forma, o Flamengo fica refém um pouco também do seu sucesso, que é super positivo, né, para eles. Puxa vida, você imaginar que o Flamengo é o responsável por balizar o futebol que se joga no Brasil, é um elogio, né? É um elogio, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem uma crítica, às vezes, que foge um pouco do justo, na minha opinião, na minha forma de entender. E só para pontuar, a gente, embora o Renato tenha um começo avassalador, é óbvio que há diferenças de posicionamento. O Flamengo estava jogando com outro técnico, jogou durante 8 meses, 7 meses. É claro que tem diferenças de posicionamento, diferenças na forma de se colocar em campo, diferença de mentalidade, e isso também leva um tempo, é necessário algum tempo de ajuste. O Bruno, por exemplo, numa entrevista na ESPN, salvo engano, ele falou que com o Senna ele jogava mais próximo do Gabigol. Então ele tinha menos dificuldade para furar a zaga, ele já estava mais próximo do gol, já estava mais ali para o arremate. Com o Renato, ele está jogando mais espetado na ponta, e você vê mesmo, ele tem que se livrar de 2, 3 caras o tempo todo, sabe? Que aí é uma questão de gosto pessoal. Eu acho que ali é a dele, minha opinião, aí é só uma opinião. Acho que ali é a dele, porque quando ele recebe em condição de pegar o zagueiro de frente e ele dá o tapa na bola, é um absurdo.
É um absurdo o que ele consegue fazer, gerar situação, bagunçar a defesa adversária, é incrível. Eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou, mas vamos para o intervalo antes, rapidinho, 1 minutinho, uma mensagenzinha dos patrocinadores e a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. E, Léo, você estava falando aí dessa adaptação ao Renato e, antes disso, falando dessas análises um pouco exageradas que são feitas sobre o Flamengo. E já tem muita gente considerando o Renato um messias por causa dessas atuações do Flamengo desde que ele chegou, por causa da diferença, né, principalmente no quesito criação e aproveitamento de oportunidades desde que ele assumiu. Me parece ter um certo exagero desse lado também, né? Não é só o Bruno Henrique voltou, tá rolando todo o movimento de o Flamengo voltou. É cedo ainda, né? Eu acho até justo que o torcedor embarque, sabe, na euforia. Acho que é justo. São 15 gols feitos, 2 sofridos em 4 jogos, 3 goleadas. Acho justo, sabe? Mas esse time vai patinar, é óbvio que vai. O que não quer dizer que esse time não vai brigar por todas as competições também. Eu acho que vai. Mas isso, Pedro, a gente já tem feito o podcast há um bom tempo e a gente também sempre volta nisso, assim. Isso faz muito parte do humor do rubro-negro, sabe? Faz muito parte do jeito de ser do rubro-negro, essa coisa do rumo a Tóquio, sabe? Isso é um clássico aqui no Rio de Janeiro. Ganhou 3, 4 e ainda mais ganhando do jeito que está ganhando, atropelando. Faz muito parte do jeito do rubro-negro. Mas, assim, só para ser meio chato, embora eu não seja maluco de contestar os méritos do time e do treinador nessa sequência, eu acho que o Flamengo aí, como 90 minutos, eu acho que o jogo contra o Bahia foram os grandes 90 minutos. Assim. A estreia do Renato foi aos trancos e barrancos, um jogo difícil pra caramba contra o Defensa lá na Argentina. Aí ele vem, pega o Bahia, aí ele atropela o Bahia. Aí ele vai para Brasília, ganha de 4-1 do Defensa, mas num jogo ali que mostrou ali uma ou outra deficiência, deu uma cochilada em alguns momentos, mas vitória absolutamente incontestável. E nesse jogo contra o São Paulo, que a gente já conversou um pouco antes, eu achei até que em alguma boa parte do primeiro tempo o São Paulo vinha melhor no jogo. Isso, não estou querendo dizer com isso que o ânimo rubro-negro não seja justo, a satisfação da torcida não seja justa, mas a gente tem que manter um senso crítico, assim. Claro que esse time em algum momento vai patinar, é evidente. E analisando com mais frieza, Léo, você acha que você vê aí alguma chave que tenha virado com a chegada do Renato, seja tática, seja de ânimo dos jogadores, ou você acha que passa um pouco também esses bons resultados por um período de alta mesmo na oscilação natural do Flamengo e que a torcida tem que ver isso com um pouco de cautela? Eu acho que a chegada do Renato é inegável que trouxe uma sacudida positiva de vestiário, né? Isso é óbvio.
mas daí a gente também achar que basta o cara ir lá falar, vamos lá, galera, isso aqui é Flamengo, e o Flamengo vai passar a jogar bem, seria até injusto com o técnico, né? Eu acho que ele faz uma mudança já de cara, que é a questão do Arão, né? Ele volta com o Arão para a posição mais dele, né? Para a posição que ele domina, e nesse movimento ele consegue uma coisa interessante. E aí eu acho que já dá para dizer que é mérito do Renato, que vai além da tática. Ele, aparentemente, o Gustavo Henrique passou a acreditar nele mesmo mais, né? Aparentemente, também jogando mais protegido, com o Arão, que é um cara que domina muito aquela posição, mudando um pouco saída de bola com Felipe Luiz, Isla. Eu acho que ele consegue recuperar o Gustavo Henrique, e justiça seja feita, embora muitos rubro-negros torçam o nariz sempre que se elogia o Ceni, o Gustavo Henrique já tinha dado alguns bons sinais de recuperação com o Ceni também, assim como o Vitinho e o Michael. Tem muita gente querendo colocar isso só na conta do Renato, e aí não me parece razoável, não me parece justo. Esses jogadores, principalmente quando o Flamengo estava mutilado por seleção, Copa América, eliminatórias, e não tinha mal banco de reserva, o Michael e o Vitinho estavam jogando direto. E tinham tido alguns bons momentos. Então, acho também que justiça tem que ser feita ao antigo treinador. Sim. Mas em que pese os méritos do Ceni, esse reconhecimento, e aí de novo, né? Isso vendo de fora, é muito difícil medir sem estar lá dentro, mas a impressão que fica é que o ambiente tá mais leve, o ambiente se transformou. O ambiente com o Rogério, não vou dizer que estava pesado, mas tinha algumas dificuldades ali, ele não estava tão leve quanto poderia ou quanto deveria. A saída dele, a chegada do Renato parece ter transformado isso também, né? Não, com toda certeza. O Renato, isso ninguém nunca negou, né? Dentre as qualidades do Renato como treinador, ninguém nunca negou que ele é um cara que tem um bom controle, né? Do ambiente, que consegue. Eu acho que o jogador ele faz o jogador se sentir mais à vontade, me parece, sabe? Acho que ele é aquele cara que tem uma melhor conversa no pé do ouvido, vamos chamar assim. E isso é outra coisa que eu falei 10 mil vezes aqui. Não vou te falar que foi isso que decretou a saída do Ceni, que seria até pobre eu falar isso. Mas faltava para o Ceni um pouco de molejo, um pouco de... Quantas vezes a gente abordou isso, sabe? Um pouco mais de entender melhor onde ele estava pisando, entender o espírito da coisa. E o Renato já chega com muito mais conhecimento de causa, né? Nesse caso, porque jogou muito tempo, jogou no Flamengo muito tempo, foi um cara importantíssimo aqui como jogador, embora depois, anos depois... quis o destino que ele tenha sido um grande vilão em campo, né, com o gol de barriga, mas é um cara que conhece o ambiente, sabe, entende bem a atmosfera, e isso fez ele encurtar um pouco de caminho, né, isso fez ele dar uma encurtada no caminho, e o Renato tá um Renato um pouco diferente do Renato do Grêmio, embora ele seja grande no Flamengo, ele não se compara, mas nem de perto, a grandeza que ele tinha no Grêmio, como figura. Então, eu acho que ele no Grêmio, ele se sentia... por exemplo, as entrevistas coletivas dele, ele media menos as palavras, ele se sentia mais livre para se manifestar da forma que ele bem entendesse. Aqui você já vê um Renato mais fugindo um pouco de bola dividida, um pouco mais comedido, né? Um pouco mais comedido, não querendo, sabe, não querendo dar muitas declarações bombásticas. E as coletivas do Renato a gente sabe que são ótimas, ele sempre foi um frasista maravilhoso. E aí eu estava falando desse coisa do ambiente e me ocorreu aqui que os caras lá falam que o Renato sacaneia mesmo com aquela história de DVD, ele sacaneia mesmo, ele brinca mesmo no dia a dia
com Bruno Henrique, Gabigol, não, vocês não estão prontos para ver meu DVD, vocês ainda não têm bola para repetir as coisas que eu fazia. E, cara, essas coisas muitas vezes funcionam, sabe? Esse tipo de joguinho, de sacanagem, de piada, isso muitas vezes funciona. Tem jogador que funciona bem assim, sabe? Acho que esse é um mérito dele, mas acho também que seria pobre a gente limitar o trabalho dele a isso, né? Sim. Ô, Léo, eu vou te pedir licença para dar uma mudada brusca de assunto, porque é o que o torcedor quer muito saber e a gente não pode terminar nosso episódio sem falar disso, que é reforços. A diretoria do Flamengo está na Europa, Thiago Mendes e Kennedy, a gente sabe, são os principais alvos, mas queria que você falasse um pouco para o torcedor o que os dirigentes flamenguistas podem trazer aí na mala lá da Europa, nessa rodada de negociações. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel estão em Lisboa, embarcaram sábado aqui do Brasil, previsão de ficarem até o fim dessa semana, ou próximo do fim da semana, e é isso, assim, esses dois alvos estão bem definidos, e o Flamengo está fazendo são duas negociações que demandam paciência mesmo, porque quando você vai no outro clube falando a mesma língua do outro clube, é mole. Você fala, eu tenho X milhões e é exatamente o que o outro clube quer ouvir, beleza, senta lá, assina, vamos embora. Só que nesse caso, o Flamengo está falando a língua diferente dos dois. O Flamengo quer sessão gratuita, aí colocando cláusulas de performance para obrigatoriedade de compra futura, Só que os dois clubes ainda têm que ser convencidos disso. Quando eu falo com as pessoas do Flamengo, todos eles sempre repetem, cara, não são negociações simples. Mas, ao mesmo tempo, otimismo há sim, sabe? Há otimismo que vai haver final feliz nesses dois casos. E pesa também, não é definitivo, mas pesa muito a vontade dos jogadores, né? Isso, numa negociação, sempre conta a favor. Você ter os jogadores querendo vir, é óbvio que é um bônus que você tem. Acho que a torcida do Flamengo pode ficar otimista, sim, que vai haver um desfecho positivo, mas, repito, são negociações complicadas e envolvem valores altos, sabe? Então, outra coisa que a gente sempre vive falando também, embora o Flamengo seja um clube organizado financeiramente e saudável, a pandemia ainda deixa marcas pesadas, né? A gente está falando de uma projeção em 2020 de 100 milhões de bilheteria, que obviamente não se realizou. A partir do momento que você fecha portão, não tem bilheteria, você tem perda incrível de sócio-torcedor, sabe? E é um efeito cascata, né? Com a renda do torcedor caindo, esse cara consome menos seu produto, esse cara compra menos pay-per-view, enfim, é evidente que dinheiro é tratado com muita cautela, embora essa venda do Gerson dê uma boa aliviada. O Flamengo andou fazendo uns outros negócios também com os meninos da base, que renderam uma bela grana também. É capaz ainda de haver alguma coisa por aí. Ontem até nosso colega Bruno Andrade trouxe a informação que o Muniz está perto do Middlesbrough da Inglaterra. Então você vai botando na ponta do lápis essa coisa do entradas mais saídas, você vai começando a clarear melhor o cenário. O Flamengo vai ficando com mais fôlego para investir. E é isso, eu acho também que o torcedor não tem que entrar muito nessa loucura de comprar. É só olhar o time que o Flamengo tem, sabe? É óbvio, se vierem 2, 3 caras fortes aí, melhora demais. Mas não tem muita necessidade de uma ida ao mercado tão avassaladora, não, sabe?
são ajustes aqui e acolá, não tem muito mistério, não. Acho que são 2 nomes bem interessantes, sabe? Se o Flamengo fechar, me parecem que são 2 nomes bem interessantes. E só para não perder, tá circulando o nome do Rafinha Alcântara, do PSG, perdão. Esse nome tá assim, é o famoso radar, tá ali tá na cabeça dos dirigentes do Flamengo, mas é tratado como ainda mais difícil do que os outros 2. Então, hoje, me parece improvável que esse negócio avance com a dupla do Flamengo lá na Europa, mas estamos dia e noite tentando descobrir os detalhes para trazer ao longo da programação do UOL a melhor informação possível para os nossos amigos. Isso aí, o Rafinha, para quem não sabe, é filho do Masquinho, né? Formado nas categorias de base do Barcelona. Isso. E irmão do Thiago Alcântara. Esse sim é um cracaço, né? Mas esse é difícil trazer, né? Não, esquece. Não tô, pelo amor de Deus, não tô jogando água no Rafinha, não, mas é que o Thiago é craque demais, pelo amor de Deus. E o Rafinha só uma curiosidade, o Rafinha é rubro-negro fanático. Então também o Flamengo joga aí tenta jogar com o coração aí também. Sim. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo pela companhia. Valeu, Léo, pela participação. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Contei aqui hoje com a participação do nosso setorista e repórter Léo Burlá. A edição de áudio é do Amber Menegassi e a coordenação é do Bruno Dório e da Juliana Carpanês. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Muito obrigado.